Olá! Na aula de hoje vamos ver como construir tabelas estatísticas, em especial as tabelas de distribuição de frequências do tipo sem classes e com classes. Então vamos lá? Bom, uma tabela é uma estrutura retangular formada por linhas e colunas que resume um conjunto numérico de observações. A tabela de dados brutos é o conjunto das informações disponíveis após a tabulação de algum questionário ou pesquisa de campo, e ela contém os dados da maneira que eles foram coletados inicialmente, ou seja, sem nenhuma organização. Já a tabela de frequências ou distribuição de frequências, ela é construída a partir da tabela de dados brutos com as informações resumidas para cada variável, ou seja, ela contém os valores da variável e as suas respectivas frequências. Dessa forma, as nossas tabelas elas se dividem em sem classes e com classes. As tabelas sem classes elas vão ser usadas para representar as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas discretas, desde que estas tenham poucos valores distintos. Já as tabelas com classes serão usadas para representar as variáveis quantitativas contínuas e as variáveis quantitativas discretas, desde que estas tenham muitos valores distintos. Como um exemplo, nós temos um conjuntinho de dados brutos que corresponde a informações de 10 indivíduos para as seguintes variáveis: grau de instrução, número de filhos, salário e região de procedência. A tabela da distribuição de frequências, ela tem essa cara aqui. Ela deve ter um título especificando do que se trata a tabela, nesse caso é uma tabela de frequências, e para qual variável ela está sendo construída, nesse caso para a variável grau de instrução. Essa tabela ela tem um cabeçalho, que são os nomes de cada coluna, ou seja, é o que se refere a cada uma dessas colunas aqui. Na primeira coluna, usualmente nós colocamos a nossa variável e os valores observados dessa variável. Nas colunas sequentes, nós colocamos as frequências relacionadas a essa variável, como a frequência absoluta, frequência relativa, a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Então, neste caso, para a variável qualitativa, nós vamos utilizar a tabela do tipo sem classes. Então, uma notação básica que nós vamos usar aqui. N minúsculo representa o tamanho da amostra. N com índice I são as frequências absolutas da nossa variável. F com índice I são as frequências relativas da nossa variável, que é igual à razão das frequências absolutas pelo tamanho da amostra. NAC são as frequências absolutas acumuladas e FAC são as frequências relativas acumuladas. Então, para a variável grau de instrução, nós vamos construir agora a tabela de frequências. Então, primeiramente, nós vamos encontrar as frequências absolutas, ou seja, nós vamos contar quantos indivíduos da nossa amostra são representados por cada um dos valores da nossa variável. Então, por exemplo, o valor ensino fundamental, eu tenho que 3 indivíduos nessa amostra têm o ensino fundamental. Então, a frequência absoluta para o ensino fundamental é 3. 5 indivíduos da minha amostra têm o ensino médio. Então, a frequência absoluta para o ensino médio é 5. E, por fim, 2 indivíduos da minha amostra têm o ensino superior e, portanto, a frequência absoluta para o ensino superior é 2. Se nós somarmos todas as frequências absolutas, nós devemos ter o tamanho da amostra, que nesse caso é 10. Agora, nós vamos encontrar as frequências relativas, que é a razão da frequência absoluta pelo tamanho da amostra. Então, para o ensino fundamental, a frequência relativa é 3 sobre 10, ou seja, 0,3.
Para o ensino médio, a frequência relativa é 0,5 e o ensino superior 0,2. Se nós somarmos todas as frequências relativas, nós devemos ter 1. Vamos encontrar agora as frequências absolutas acumuladas. Para isso, nós contamos quantos indivíduos nós temos até cada uma das categorias da nossa variável. Então, aqui para o ensino fundamental, nós temos 3 indivíduos. Então, a frequência absoluta acumulada é 3. Para o ensino médio, nós vamos acumular todas as frequências absolutas até aqui, ou seja, 3 mais 5 igual a 8. E para o ensino superior, nós vamos acumular todas as frequências absolutas até aqui, ou seja, 3 mais 5 mais 2, que é igual a 10. Aqui na última linha, nós não colocamos nenhuma informação aqui para essa coluna NAC. Agora, vamos encontrar as frequências relativas acumuladas, ou seja, nós vamos acumular os valores das frequências relativas até cada um dos valores da minha variável. Então, a primeira frequência relativa acumulada sempre é igual à primeira frequência relativa. Na sequência, para o ensino médio, nós vamos acumular as frequências relativas até aqui, ou seja, vamos somar 0,3 mais 0,5, obtendo 0,8. E para o ensino superior, nós vamos acumular todas as frequências relativas até aqui. Como eu tenho toda a minha amostra, eu devo ter 1, que é o total. Aqui também nós não somamos as frequências relativas acumuladas. Então, essa é a nossa tabela finalizada de distribuição de frequências para uma variável qualitativa, que nesse caso é a variável grau de instrução, contendo as 4 frequências associadas a essa variável. Já para as variáveis contínuas ou discretas, desde que tenham muitos valores distintos, nós utilizamos as tabelas estatísticas com classes. Então, aqui nós vamos apresentar também uma notação básica usada nesse caso. N continua sendo o tamanho da amostra, NI as frequências absolutas, FI as frequências relativas, NAC as frequências absolutas acumuladas, FAC as frequências relativas acumuladas. Aqui nesse caso nós vamos ter também esse delta com índice I, que vai representar a amplitude das classes. X índice MI representa os pontos médios de cada classe. H índice I vai representar a densidade de frequência de cada classe, que é dada pela razão entre a frequência relativa e a amplitude de cada classe. Como exemplo, nós vamos considerar o mesmo conjunto de dados utilizado anteriormente. No entanto, agora nós vamos considerar a variável contínua salário para a construção da tabela de frequências. Então, para uma variável contínua, a tabela de frequências ela tem essa característica aqui. Ou seja, a variável, como ela tem muitos valores distintos, ela é colocada nesse formato aqui que nós chamamos de intervalos de classe. Neste caso aqui, a primeira classe inclui o salário 4 e vai até o salário mais próximo de 6. Mas o salário 6 não entra nessa classe, vai entrar na classe seguinte. A segunda classe vai de 6 até o salário mais próximo de 8. A terceira classe vai de 8 até o salário mais próximo de 10. E a última classe vai do salário 10 até o salário mais próximo de 12. Então, neste caso, foi utilizada uma amplitude intervalar, ou seja, um ΔI igual a 2 salários. As demais colunas da nossa tabela foram colocadas aqui todas as demais notações vistas para a gente ver como encontra essas informações aqui, tá? Então, foi colocado aqui o ponto médio de cada classe, as frequências absolutas, as frequências relativas, as frequências absolutas acumuladas, as frequências relativas acumuladas e as densidades de frequência. Agora, nós vamos ver como encontrar essa tabela.
Então, agora nós vamos contar quantos indivíduos da minha amostra têm salário pertencente a cada um daqueles intervalos de classe construídos. Então, nós temos que 2 indivíduos da amostra têm salário de 4 até quase 6. 3 indivíduos da amostra têm salário de 6 até quase 8. 4 indivíduos da amostra têm salário de 8 até quase 10. E 1 indivíduo da amostra tem salário de 10 até quase 12. Logo, as nossas frequências absolutas para esse caso ficam dessa forma. 2 indivíduos com salário entre 4 e 6, 3 indivíduos com salário entre 6 e 8, 4 indivíduos com salário entre 8 e 10 e 1 indivíduo com salário entre 10 e 12. Se nós somarmos todas as frequências absolutas, nós temos o total da amostra, que nesse caso é 10. Agora nós vamos encontrar os pontos médios das classes. Então, para a primeira classe, o ponto médio é a média entre 4 e 6, ou seja, o ponto médio é 5. Para a segunda classe, o ponto médio é a média entre 6 e 8, que é 7. Para a terceira classe, o ponto médio é 9 e para a última classe, o ponto médio é 11. Nós não somamos também os pontos médios, portanto, colocamos apenas um risquinho aqui. Agora, vamos encontrar as frequências relativas, ou seja, a razão entre as frequências absolutas e o total da amostra. Então, para a primeira classe, a frequência relativa é 2 sobre 10, que é 0,2. Para a segunda classe, a frequência relativa é 0,3. Para a terceira classe, é 0,4. E para a quarta classe é 0,1. Somando as frequências relativas, nós temos 1, que é 100% da nossa amostra. Vamos encontrar agora as frequências absolutas acumuladas, ou seja, nós vamos acumular até cada intervalo de classe quantos indivíduos nós temos na nossa amostra. Então, para a primeira classe, que é de 4 até quase 6, nós temos 2 indivíduos até aqui. Para a segunda classe, que é de 6 até quase 8, nós temos 2 mais 3, ou seja, 5 indivíduos até essa classe de salários. Para a terceira classe, quantos indivíduos eu tenho até a classe 8 até 10? Eu tenho 2 mais 3 mais 4, ou seja, 9 indivíduos. E até a última classe, eu passei por todas as classes, então eu acumulei todos os indivíduos até aqui. Logo, a frequência absoluta acumulada até essa classe é 10. Nós também não somamos as frequências absolutas acumuladas. Vamos encontrar agora as frequências relativas acumuladas, ou seja, vamos acumular até cada uma dessas classes as nossas frequências relativas. Então, até a primeira classe, nós temos 0,2 ou 20% da nossa amostra. Até a segunda classe, nós temos 0,2 mais 0,3, ou seja, 50% da nossa amostra. Até a terceira classe, nós temos 0,2 mais 0,3 mais 0,4, que é 0,9. E até a última classe, nós temos todo mundo da nossa amostra, ou seja, 100%. Também não somamos aqui o total das nossas frequências relativas acumuladas. E por fim, nós vamos encontrar as densidades de frequência. Essa quantidade a gente vai utilizar lá na construção do histograma para as variáveis contínuas. E ele é calculado fazendo-se a razão entre as frequências relativas e as amplitudes intervalares. Então, para a primeira classe, a densidade de frequência é 0,2 dividido pela amplitude, que é 2. Nesse caso, fica 0,10. Para a segunda classe, a densidade de frequência é 0,3 dividido por 2, que é 0,15. Para a terceira classe, é 0,20. E para a quarta classe, é 0,05. Também não somamos as densidades de frequência. Lembrando que, nesse caso, as
amplitudes intervalares, ou seja, a amplitude de cada classe é igual a 2. E lembrando que a densidade de frequência foi calculada fazendo-se a razão entre as frequências relativas e as amplitudes de cada classe. Então, só resumindo, o objetivo da nossa tabela é resumir as informações da nossa variável. E para as variáveis qualitativas ou para as variáveis quantitativas discretas com poucos valores distintos, a nossa tabela traz todas as informações da nossa variável, ou seja, nós temos que exatamente 3 indivíduos da amostra têm o ensino fundamental, exatamente 5 indivíduos têm o ensino médio e exatamente 2 indivíduos têm o ensino superior. Já para as variáveis quantitativas contínuas ou quantitativas discretas, com muitos valores distintos, onde o agrupamento em intervalos de classe se faz necessário, pois sem esse agrupamento não haveria o resumo das informações da nossa variável, nós temos uma certa perda de informação aqui, porque agora nós sabemos que 2 indivíduos da amostra têm entre 4 e quase 6 salários, mas sem os dados brutos nós não saberíamos quais são exatamente esses 2 salários aqui. Então, existe uma perda de informação quando a gente agrupa a nossa variável em intervalos de classe. Com isso, encerramos mais uma aula de estatística. Espero que tenham gostado. Até a próxima!